Boa noite a todos. Professor Ricardo. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estamos aí novamente, né? E como é que estão sendo elaborados os trabalhos? Está indo bem? Bom, nós vamos tratar hoje de um assunto bastante importante, em que pese tratar-se de uma matéria amplamente teórica, mas que no direito internacional merece um destaque todo especial. Nós vamos falar, na verdade, das relações entre o direito internacional e o direito interno. Ora, vejam, estou fazendo uma distinção entre dois ramos do direito: o direito internacional e o direito interno. O direito internacional todos vocês já conhecem, ou ao menos têm alguma noção a partir das nossas aulas, quando se estabelece, na verdade, a ideia de uma regulamentação jurídica vinculada a estados ou organizações internacionais. Certo? Muito bem. A pergunta que não quer calar envolve exatamente esta relação de um direito que é positivamente criado em favor das relações entre estados e um direito interno que foi legislado, foi feito em lei para regular as relações entre as pessoas e as empresas e todas as demais entidades que proliferam num território de um determinado estado. Ou seja, a ideia do direito interno comunga da ideia de uma jurisdição, ou o local em que se exerce um determinado poder, que, na verdade, se concentra em cima de todos aqueles que estão dentro do território de um Estado. E quando falamos
dentro de um território de um Estado, nós não estamos falando exclusivamente ou apenas daquela porção limitada pelo solo e subsolo. Nós estamos falando mais do que isso. Nós estamos falando das águas internas, rios, lagoas, estamos falando do mar territorial, que é aquela porção de área geográfica adjacente às costas dos estados, e que no Brasil tem a extensão de 12 milhas marítimas, certo? E que, portanto, certo, também usufrui da jurisdição do território brasileiro. E mais do que isto, todo o espaço que está acima do nosso território, o espaço aéreo sobre o nosso território. Então, se vocês fossem estabelecer um panorama geográfico do território do Estado, nós estamos, então, obrigatoriamente consolidando a ideia de que a lei brasileira se exerce em todas estas áreas. Ora, se um navio estrangeiro, sem autorização, vier pescar em nosso mar territorial, ou seja, até o limite de 12 milhas da linha base litorânea, ele estará, se não tiver a autorização do Brasil, agindo de forma ilícita, contra a lei, está intervindo em jurisdição alheia, está intervindo naquilo que necessariamente deve obter uma autorização de uso eventual. Por qualquer motivo, todas as aeronaves que transcorrem o nosso espaço aéreo também estão jurisdicionadas, certo? Pela lei brasileira. Em céu, em mar e em terra, esta é a jurisdição de um poder, o poder da lei. E este é o que nós chamamos de direito interno. E direito interno, mais do que tudo isto, é exatamente a soma de atribuições que é concedida a um Estado soberano para que ele possa se auto-administrar. E mais do que isto, regular todas as pessoas e as coisas que estão sobre o seu território. Então, vejam, a linha mediana ou limítrofe do espaço territorial brasileiro é exatamente aquelas linhas de limite que vocês conhecem no mapa do Brasil, mas nós vamos agregar ali uma área complementar sobre o oceano, e no caso o Atlântico, em que o Brasil exerce uma outra jurisdição exclusiva, que é de administrar e impor a lei sobre este espaço, que, segundo a Convenção da Jamaica, é de 12 milhas territoriais. E todo o espaço aéreo também está sendo obrigatoriamente legislado pela lei nacional. Então, o que nós estamos verificando, pessoal? Nós verificamos que, assim como no Brasil, neste espaço que nós referimos, o Brasil exerce um poder de comando, de mando, de jurisdição. Outros estados, vamos pegar aí o Uruguai, a Argentina, a França, a Alemanha, eles também têm o seu próprio direito interno, um direito que se regula, evidentemente, pela mesma concepção territorial,
por terra, por mar ou por ar. Evidentemente que, quando falamos em mar, nós estamos falando daqueles territórios que têm limites com o mar. Ora, se o direito interno tem este aspecto de limitação, nós sabemos que todas as linhas de limite estabelecem, então, a jurisdição de um ou de outro Estado. Aqui na nossa fronteira, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, nós temos linhas de limite, né, importantes, ali nas regiões como Uruguaiana, na região de Livramento, na região de... nós temos a região do Chuí, entre outras regiões, limites que são exatamente o ponto final ou o ponto inicial da jurisdição brasileira, dependendo do ponto de vista, e onde, evidentemente, termina uma soberania e inicia outra. Então, quando nós estamos falando de jurisdição ou direito interno, nós estamos preocupados, no Brasil, em estabelecer as regras de condutas do nosso direito dito brasileiro. E essas leis brasileiras não vão se confundir com a lei uruguaia, com a lei paraguaia, com a lei francesa. Todo o Estado possui a sua própria lei. A lei pelo modo que aqueles povos, ou estes povos, legislaram ou estabeleceram a nível de Constituição Federal. A Constituição, que é a lei maior e que regula todas as demais leis, ela que imprime exatamente a jurisdição soberana do Estado sobre todas as suas porções territoriais. Assim sendo, nós vamos saber, por nenhuma outra evidência, de que, a partir do momento em que nós estamos na fronteira da Argentina, sobre a cidade de Uruguaiana, por exemplo, e quando atravessamos aquela ponte internacional que ali existe, nós, na verdade, estamos saindo do território brasileiro e entrando no território argentino. E isto quer significar que, no momento que eu estou abandonando o território brasileiro e me dirigindo ao território argentino, eu agora não estou mais submetido às leis brasileiras. Eu tenho agora a obrigação, ainda que não seja argentino, de respeitar estritamente todas as regras jurídicas postas para a Argentina. Porque lá vigora também a lei local. Então, quando nós estabelecemos estas relações, eu queria dizer, por exemplo, bem no caso Brasil e Argentina, que se houver algum conflito entre esses dois estados, se houver digamos, uma ruptura de natureza diplomática, se nós tivermos uma ruptura de natureza comercial, seja por que motivo for, quando se pensa ou quando se imagina que essas relações vão se resolver pela lei brasileira ou se resolver pela lei argentina, evidentemente que nós não veremos grandes possibilidades de imposição de uma lei sobre a outra. Cada uma tem sua área de atuação específicas. E eu não posso levar a minha lei para um outro país, que isso é intervenção abusiva em assuntos internos de outro país, e vice-versa. Então, vejam, como eu resolvo este conflito? Como eu resolvo um conflito envolvendo os interesses argentinos e os interesses brasileiros? Eu vou resolver este conflito a partir do momento em que eu conseguir negociar, acordar, estabelecer um tratado internacional que faça a regulamentação igualitária para aquele caso específico. Porque, vamos imaginar,
O conflito é de natureza comercial, um desajuste comercial entre a importação e a exportação entre os dois países. E isso é muito comum. Então, nós vemos que este problema vem ocasionar prejuízos evidentes para os dois países. E que, apesar das razões que possam ser postuladas por um lado e por outro, nós somos obrigados a resolvermos este conflito, acima de tudo, por meios pacíficos. E para isso existem os tratados internacionais. E estes tratados internacionais são feitos exatamente para regular conflitos entre os Estados. Conflitos que podem ser diretos ou conflitos que podem ser até mesmo indiretos. Pegando o mesmo exemplo, o Brasil, né, teve, em parte de sua área amazônica, um grande incêndio sobre a floresta. A ocorrência daqueles incêndios, segundo se investigou, teve origem em ato de governo, do governo brasileiro. Pessoal, estou fazendo uma hipótese, né? E isto quer levar à consideração que a fumaça que emana deste incêndio poderá atingir os nossos países limítrofes, causando danos ambientais para esses países, causando excessiva poluição, causando situações não esperadas por nossos vizinhos. E isto é um conflito de natureza indireta, porque não se pediu para a fumaça adentrar nos países vizinhos, mas ela adentrou, porque isso é da sua natureza. Então, o que nós buscamos? Buscamos um acordo. Aliás, eu vou dizer a vocês, o tratado internacional é, por excelência, a melhor forma de solução de conflitos entre Estados. A melhor forma de resolver essas desavenças. Por quê? Porque aqui nós vamos nos reunir através dos nossos agentes diplomáticos, dos nossos representantes na área internacional, e vamos tentar discutir uma solução para o caso. Se chegarmos a bom termo e conseguimos elaborar um tratado que resolva este problema, nós estamos, então, diante de uma evidência, que constituímos uma lei internacional chamada tratado, que resolveu o conflito porque internamente os dois países não tinham como se acertar. A Argentina não pode impor a sua vontade ao Brasil e o Brasil não pode impor a sua vontade à Argentina. A não ser que o dano causado seja tão grave que exista necessidade, por exemplo, de buscarmos socorro junto aos tribunais internacionais. Ou mesmo, numa pior situação, buscarmos o apoio do uso da força, da guerra. E a guerra, pessoal, que anteriormente constituía-se num direito de todos os estados, hoje não é mais. E para que o estado de guerra seja encaminhado, de fato, e legalmente, ela terá que passar pelo subsídio da ONU. E é a ONU, através do seu Conselho de Segurança, que vai dizer é questão de intervenção num país ou é questão de intervenção em outro país. Mas vejam, eu ainda estou falando de soluções pacíficas. E quando eu falo de soluções pacíficas, eu estabeleci, então, uma tríplice evidência. Eu resolvo o conflito pela lei brasileira, eu resolvo o conflito pela lei, vamos imaginar, boliviana, ou vou resolver pelas normas ajustadas de direito internacional? Evidentemente que as normas de direito internacional foram concebidas lá na Convenção de Viena de 69, que vocês evidentemente analisaram ou estão analisando,
ela foi concebida para estabelecer exatamente a primazia do direito internacional sobre o direito interno. Este foi o objetivo daquele tratado. Quer dizer, ninguém poderá alegar prejuízo causado ao direito interno, certo? Pretendendo com isso desconsiderar um tratado internacional que já existe. Ele deve ser a solução da questão. E se não existe, este é o momento ideal para que se crie esta regra internacional. Ora, pessoal, um pouquinho mais. Quando eu falo em lei interna e quando eu falo de tratados, e aí vamos começar a ingressar no assunto que nos interessa hoje, eu lhes faria uma pergunta. No caso de conflito entre uma norma de direito interno, entre a lei, e uma norma de direito internacional, certo? Vamos falar do tratado. Qual deve solucionar a questão? O direito interno ou o direito internacional? Né? E vocês estariam, evidentemente, depois do que eu comecei a nossa aula, dizendo o seguinte: não, evidentemente que o direito internacional prevalece. Está claro? E se a norma internacional é perfeita, ela é acabada e ela é a solução do litígio, ela, na verdade, está sendo violada, então, para causar outro conflito. Porque o motivo da criação desta norma foi exatamente evitar o conflito. E é ela que terá a preponderância, né, sobre o conflito propriamente dito. Então, vamos pegar as duas e vamos pegar um exemplo. O Brasil, nos anos 80, ratificou, todos sabem que é ratificação, né? Ou ao menos analisar. Ou seja, tornou-se obrigada por uma norma disposta pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma das grandes organizações internacionais que compõem a ONU. Então, vejam, esta organização criou uma norma jurídica que recomendou aos seus Estados-membros, ou disse, se vocês seguirem lá, vocês estarão no caminho da legalidade, da certeza e da eficácia normativa. E a norma dizia, em resumo, pessoal, o seguinte: todo cidadão que for demitido do trabalho, ele só poderá ser demitido por justa causa. Vocês todos sabem que no emprego, no trabalho, nós invariavelmente como somos demitidos, sem justa causa. Não é isso? Tanto é que se paga uma indenização proporcional pela saída do empregado que foi demitido. Se envolve o fundo de garantia, se envolve as férias, o 13º e todas aquelas regulamentações da CLT que vão, evidentemente, tentar indenizar o empregado injustamente demitido. Mas vejam o que o Brasil assumiu, um tratado internacional no qual se comprometeu a não demitir mais sem justa causa. Só haveria demissão por justa causa. Pessoal, pensem na solução dessa questão. O Brasil ratificou. Passou por todo aquele sistema, aquela confusão. E o Brasil ratificou e promulgou essa regra. Pessoal, qual é o efeito desta regra? Todos os empregados que anteriormente tinham sido demitidos sem justa causa, até o prazo de 2 anos, que é o prazo em que o reclamante, depois
de demitido pode reclamar na Justiça do Trabalho, todos eles voltaram às suas empresas interpondo ações trabalhistas contra os seus empregadores para obter a reintegração no emprego. Ora, pessoal, eles têm direito. Não pode mais ter justa causa, eles estão no período em que podem reclamar. E aí surgiram problemas gravíssimos, porque os juízes do trabalho de primeira instância estavam deferindo a reintegração, porque havia um tratado que assim regulava. E que a lei brasileira, neste caso, se esvaiu, porque, segundo nossa concepção, o tratado prevalece sobre a lei. E aí está o grande problema. Imaginem, por exemplo, o caso da Volkswagen, que tinha demitido 5.000 funcionários. Postos que se perderam em função de uma quebra econômica do nosso país e que não teriam como ser aproveitados, porque a empresa não poderia despender esses recursos mais. E os juízes de primeiro grau, na Justiça do Trabalho, reintegrando no emprego. Ora, pessoal, a situação foi tão calamitosa que, em grau de recurso, quando as empresas começaram a ingressar com recursos no tribunal para mudar essa decisão de reintegração, começou um que outro juiz a dizer, não, mas alguma coisa está errada aqui. E por que está errada? Por um motivo básico. Esta norma deveria ter passado pela peneira do Congresso Nacional, que iria dizer a norma é inconstitucional. Porque a nossa Constituição diz é permitida a demissão sem justa causa, desde que devidamente indenizada. Desde que devidamente indenizada. Isto quer significar que a norma do tratado se chocou com a norma brasileira. Não é verdade? Houve um choque, porque aquela norma da Constituição Federal, que permitia a demissão não foi revogada. E no Brasil, pessoal, aqui está o grande problema que eu começo agora a analisar. A Constituição está acima dos tratados. Aí vocês vão me dizer, mas como se o Brasil ratificou a Convenção de Viena que obriga que o tratado esteja superior à lei? Outro erro do Brasil. Ratificar uma convenção que tem como núcleo a prevalência hierárquica da norma internacional sobre a norma de direito interno, certo? É outro erro. Ou seja, se o Brasil quer adotar este sistema, ele deveria primeiro ter revogado todas as normas opostas. Não é isso? Eu tenho um outro exemplo característico também. Quando o Brasil adotou o chamado Estatuto de Roma, e este Estatuto de Roma, que é um tratado, certo? E este Estatuto de Roma, que é um tratado, dispunha que está criado o Tribunal Penal Internacional. E ali vinham todas as regras de adesão àquele tribunal. Só que, junto com estas regras, havia uma posição dentro do tratado que dizia o que foi negociado pelos plenipotenciários. E esta norma dizia o quê? Ela estabelecia que não poderiam existir reservas a este tratado. Você sabe que são as reservas? Aquelas cláusulas ou condições que não podem ser admitidas por um país, porque ela vai se chocar com as regras internas. E o país muda dentro de um sistema de moldagem para que aquele tratado seja aprovado. Só que a Convenção ou o Estatuto de Roma não permitia reservas. Segundo a concepção, todo o Estatuto
era o núcleo da convenção. E no núcleo nós não podemos mexer. Certo? E o que houve de grave nisso aí, pessoal? O que houve de grave é que o Brasil, adotando e ratificando a Convenção de Viena, desculpem, de Roma, ele, na verdade, cometeu já duas heresias jurídicas, duas irregularidades graves, duas graves inconstitucionalidades. Constitucional é aquilo que é contra a Constituição, todos sabem. E quais eram elas? Primeiro, o direito do brasileiro ser extraditado para outro país por crimes cometidos. A Constituição proíbe a extradição de brasileiros. Está lá. E segundo, que o brasileiro levado às barras deste tribunal poderá ser condenado à prisão perpétua, o que também é uma irregularidade constitucional. Por quê, pessoal? No Brasil, a pena máxima que pode ser aplicável é 30 anos de reclusão. E aí está, o Brasil adotou. Até agora não aconteceu nenhum problema, porque não houve um caso ainda de alguém buscando a extradição de um brasileiro ou submeter alguém à prisão perpétua. Mas quando houver, o que vai acontecer? Pessoal, eu não sei se vocês se recordam na aula passada em que eu falei exatamente do elenco normativo que a nossa Constituição estabelece. As emendas constitucionais, as leis complementares, a lei ordinária e assim por medidas provisórias. Estas todas digamos assim, aquela escada de importância das leis internas. Lá em cima estão as emendas constitucionais, que é a própria Constituição. Né? E aí está o grande problema. Se o Brasil já cometeu previamente uma arbitrariedade, ele deveria ter, se eventualmente errado, denunciado este tratado, ele tem que sair do tratado. Mas não, os nossos políticos quiseram demonstrar que nós estávamos integrados ao direito natural, ao direito ético, e tudo era bonito, que o Brasil ia ser assim, e que o Brasil era socialmente aceitável, porque nem demissão haveria. O que existe essa aplicação disso na Europa e nos Estados Unidos. Né? E você vê pessoas de alta idade, de idade bastante avançada, exercendo regularmente seus empregos. Porque isso é uma disposição de vontade do sujeito e não o Estado que impõe. Agora tu ficou velho, vai embora. Quando eu era menino, meu pai, com 50 anos, já estava aposentado. Depois aumentou para 60, depois aumentou para 70, de repente está em 80. Isso é própria evolução do sistema. Então, vejam, nós tivemos dois problemas desses casos narrados. O choque entre uma norma que o Brasil assumiu e que ele se choca com o quê? Com uma norma de tratado internacional. E a pergunta que foi feita é essa: e se houver este problema no Brasil? Se houver um conflito entre essas duas regras, qual deve prevalecer? E vejam mais, quando se falava desse tipo de regramento, a gente ainda colocava, né, uma disposição de tentar aplicar o direito internacional, mas ele se chocava ali adiante, porque se eu sou advogado de alguém que foi chamado para ser extraditado para o Tribunal Penal Internacional, eu vou dizer, não, eu vou defender esse cara. Por quê, pessoal? Porque se eu for na Constituição, que é a nossa lei magna, lá está escrito que ele não pode sofrer essa pena. O Brasil não pode impor-lhe, né, a prisão perpétua ou a própria extradição. Eu tenho certeza que eu ganharia a causa. Então, vejam, vocês já estão verificando o desajuste deste sistema brasileiro. Ou seja, nós queremos continuar com um sistema que privilegia as normas de direito interno,
em confronto com as normas internacionais. Ora, se o Brasil não assume o compromisso de botar hierárquica superioridade na norma internacional, se o Brasil não assume isto, ele, evidentemente, não pode aduzir que está agindo licitamente. E aí e essa é uma questão que vai integrando a modernidade do próprio direito internacional, porque este conflito existe sobremaneira nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A Europa, os países que se unem na Europa, os 27 países europeus que estão integrados à União Europeia, todos eles estabeleceram em suas próprias constituições que o direito internacional prevalece sobre o seu próprio direito interno. Você está vendo o quê? Que ali se dispôs, de acordo com a Convenção de Viena, o que está correto. E mais do que isso, os europeus sabem que se a norma de direito interno se opor a um tratado internacional, quem vai ser revogado é a lei interna, não o tratado internacional. Não é isso? Então, vejam, isso ocorre também nos Estados Unidos, porque para os Estados Unidos o direito internacional incorporado, recepcionado, se torna norma idêntica à norma constitucional. Agora, nós não temos essa normatividade. E o problema do conflito ocorre todas as vezes. E aí vocês, eventualmente, vão chegar à ideia de, não, mas para aí, professor, então, nós não temos solução, nós não temos condições de resolver esse problema. No status que nós estamos vivendo, não temos realmente condições de manter esta manifestação de vontade de que seja a norma internacional e não a interna, quando sempre vai preponderar a interna. E vejam mais, as normas de direito interno, né, elas, na verdade, elas subjugam as normas internacionais. Como assim? Elas, na verdade, transvestem um tratado internacional com o nome de lei interna. Assim, por exemplo, um tratado sobre tecnologia entre 10 países, no Brasil vai ser incorporado como quê? Como lei ordinária. Lei ordinária está no terceiro degrau abaixo da lei da Constituição. Só para que vocês tenham uma ideia. Então, vem a lei ordinária, vem as leis complementares, vem as emendas constitucionais. Então, vejam, lá em cima está a Constituição, depois vamos baixando para que todas se adaptem à Constituição. Só que, assim, no Brasil, como os tratados internacionais invariavelmente são normas vinculadas a leis ordinárias, se a Constituição disser diferente do que ela diz, a Constituição vai simplesmente desconhecer a norma internacional. Ora, então, nós negociamos internacionalmente grandes tratados internacionais, maravilhosos tratados, dignos de muita expressão, e concomitantemente eles são descumpridos. E isto, pessoal, no cenário internacional, corresponde a um ato de responsabilidade do Estado brasileiro. O Brasil está patente de ser penalizado pelo fato. Penalizado internacionalmente. E vejam, mas essa penalização já vem antes. O Brasil não é um país que possa ser reputado de um bom companheiro de negócios. Exatamente por essa instabilidade jurídica que vigora em nosso país.
Ou seja, nós não temos nem o conhecimento de que aquele tratado maravilhoso que eu assinei vai, de fato, ser aplicado. Vai, de fato, ser aplicado. Porque, de repente, aparece algum juiz, ou algum advogado, ou alguém que vai e vai derrubar. E vai derrubar de uma maneira legítima. Então, vejam, quando se fala em suspeição do Brasil na esfera internacional, e aí um dos grandes motivos da não existência de grandes investimentos no nosso país, nós estamos falando disso. Porque nós temos uma não estabilidade, é pior do que estabilidade, ela é uma afronta, inclusive, à ideia de que um grande empresário internacional vai aplicar dinheiro aqui. O que eles têm medo? Amanhã o presidente da República vai lá e confisca o meu dinheiro. E o que eu faço? Ou algum negociante que vai instalar um grande complexo industrial. Amanhã o Brasil chega e confisca, encampa este projeto de investimento. Então, essas questões é que impõem, por certo, e com grande razão, a ideia de que o Brasil precisa urgentemente resolver a questão. Vejam, quando os teóricos, e isso ocorreu, pessoal, lá no início do século XX, através de dois grandes doutrinadores, em 1923, o professor Trippel, que criou uma tese para resolver este conflito. Ele resolveu o conflito, segundo a concepção dele, através do chamado dualismo. Dualismo. Por outro lado, lá em 1926, 3 anos depois, surge uma nova corrente, agora orientada por um dos maiores juristas de direito internacional do mundo, o professor Hans Kelsen. O professor Hans Kelsen, em 1926, criou a teoria do monismo. E o que eles pretendiam dizer com isso, pessoal? Eles pretendiam dizer o seguinte: em primeiro lugar, Trippel, no país existem duas ordens jurídicas, né? Uma interna e outra internacional. Elas, na verdade, estão convivendo ali. Só que o dualismo diz que cada uma é independente da outra. Ou seja, o direito internacional não precisa estar de acordo com o direito interno e nem o direito interno está de acordo com o direito internacional. Vejam só que a teoria por si só já confunde. Já nos leva ao quê, pessoal? Já nos leva à ideia de que a questão pode realmente emergir para grande confusão. Um exemplo de que duas ordens são independentes, ou seja, elas seriam como se fossem duas paralelas, que nunca se encontram. Duas paralelas que nunca se encontram, porque elas não têm conexão entre si. Aqui o direito interno e aqui o direito internacional. Eu faço aqui o que eu quiser e eu faço aqui o que eu quiser. Mas aí se voltavam os doutrinadores também, e os pensadores da época, num questionamento a Trippel. Sim, mas se houver um conflito entre essas duas ordens, qual delas que vai resolver? Não é isso? Porque até aí eu não vi resposta de nada. E ele diz, é como o exemplo de estar dentro de casa, observando a janela e vendo as pessoas passarem na rua. Os transeuntes que vão e voltam. Para mim, são estranhos. Eu estou dentro da minha casa. Não é isso? E eles só deixarão de ser estranhos quando eu os convidar para entrar na minha casa. Seja por que forma for. Então, se nós convidarmos, eles podem se incorporar à nossa casa, certo? Se não houver este convite,
diz Trippel, se não houver este convite, haverá a ideia de que eles não vão se encontrar. E vocês vejam que ele é tendenciosamente levado para o lado da formatação e da deliberação pelo próprio direito interno. Veja assim, a criação de uma norma internacional entra na ordem interna, como se fosse a casa, tão só se houver um convite. Isto, uma permissão do dono da casa, sobremaneira por afinidade ou interesse comum entre eles. O convite, e agora vocês vão relembrar as aulas anteriores, este convite, para que um ingresse na casa do outro, é o que nós chamamos de ratificação. Ratificação, a norma é aceita pelo país e, portanto, é um convite que foi feito e ele está dentro da minha casa. No Brasil, a ratificação é procedida por quem? Pelo Congresso Nacional. E depois, sobre a homologação do presidente da República, melhor dito, a promulgação. Então, vocês vejam, nós transformamos aquela norma internacional em norma interna, não é isso? Nós transformamos a norma internacional em norma de direito interno. Muito que bem. Aí eu pergunto, o que Trippel, na teoria dualista, está, em suma, dizendo? Ele está dizendo que as normas só vão se encontrar no momento em que houver uma incorporação entre uma e a outra. Na hora que uma incorpora a outra. E aí, dentro deste cenário, ele diz o seguinte: para aplicar e obter eficácia normativa de direito internacional, esta norma internacional, repito, o tratado, será transformado em lei interna, que vai incorporar aquela lei dentro do Brasil. Então, vejam o que ele está tentando dizer. A incorporação de um tratado é como se fosse uma chave girando na fechadura que garante o ingresso naquela casa. Então, pessoal, o Estado convida a ordem internacional a participar da sua ordem jurídica e convida no momento em que ratifica um tratado internacional. Mas vejam, aquela norma não é mais internacional, ela se transforma em interna. E eu vou já antecipadamente esclarecer a vocês que nós falamos sobre direitos humanos, os tratados de direitos humanos, e quando falamos em tratados de direitos humanos, esta relação que aqui está não se aplica, porque aqui se fala em lei ordinária, porque nos direitos humanos, segundo o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, a norma pode se transformar em constitucional. E aí terá paridade com a norma de direito interno. O que eu quero dizer é que o dualismo, em última instância, é exatamente o que ocorre no Brasil. Até se usa o termo dualismo moderado. Porque toda norma estrangeira tem que entrar aqui dentro como o quê, pessoal? Ela tem que entrar aqui dentro como se fosse uma norma brasileira. E quando ela é uma norma brasileira, eu vou dizer que a chave para o ingresso nessa ordem brasileira é a própria lei que obriga, a lei brasileira. Digo mais, que o sujeito que ingressa na casa é o tratado, que veio de fora, e que a casa que se abre é a própria ordem jurídica interna. Então, nós transformamos tudo em direito interno. Veja bem, e o Trippel diz, se você empregar um tratado internacional na órbita de direito interno, você optou em transformá-lo em norma de direito interno. Só que aqui nós temos outros problemas de natureza mais grave ainda. Como, por exemplo,
a norma constante da Constituição Federal que diz o seguinte: lei posterior, lei anterior revoga lei posterior. O que eu estou dizendo, pessoal? Lei anterior é revogada por uma lei posterior. Ou seja, sempre vai prevalecer a lei nova. Porque ela revoga se ela for idêntica àquela outra anterior. Entenderam? E agora, e se o tratado que foi transformado em lei ordinária, de repente, se torne contrário ao espírito da Constituição? O que ocorre? O próprio tratado vai ser revogado por uma norma que o próprio Brasil criou depois. Não precisa nem ser norma internacional. O legislativo brasileiro vai lá e muda tudo. Cria uma lei nova, e como o tratado é uma lei também anterior, vai ser revogado ou não aplicado. E aí nós temos tantos e tantos tratados revogados pelo nosso poder legislativo. O que vai excluir, pessoal, exatamente o fundamento da Convenção de Viena de 1969. Muito bem, estamos até agora aqui falando de dualismo, mas vamos falar um pouquinho do monismo. E o que é o monismo? Aqui nós temos, diferentemente da ideia de duas paralelas, dois círculos concêntricos entre si. Um incorpora o outro. Ou seja, se fossem duas retas, seriam tangentes, estariam na mesma linha. O que nós estamos dizendo é que, neste caso do monismo, nós sustentamos que a existência de uma norma jurídica não tem que distinguir uma interna de uma internacional, certo? Porque ambas têm necessidade de serem reguladas. O monismo, pessoal, na verdade, estabelece, certo, uma discussão sobre a primazia. Prevalece a internacional ou prevalece a norma interna? Se houver um conflito, certo? Veja um exemplo. Uma classe universitária, durante o intervalo entre aulas, alguns alunos permanecem na sala e outros transitam pelos corredores. Não interessa onde estejam os alunos. Todos possuem o mesmo propósito. Entenderam? Ou seja, todos são alunos e todos estão ali para estudar. E durante o intervalo há essa liberdade de ir e vir. E esta é a intervenção do direito interno sobre o internacional e vice-versa. Então, se diz o seguinte: eu vou dividir o monismo numa área em que o direito internacional tem primazia sobre o direito interno. E que, uma segunda, um monismo que dá primazia ao direito interno contra o internacional. Ou seja, nós estamos estabelecendo aqui modalidades de monismo diverso. E este monismo que dá primazia ao direito internacional, nós chamamos de moderado. É o monismo moderado porque ele vai regular a inexistência de divisão entre os dois ordenamentos, incluindo-os tudo numa mesma ordem jurídica. Certo? Por outro lado, a concepção radical sustenta que a primazia do direito internacional, certo, sobre o direito interno, vai determinar que o tratado é superior à norma internacional. A teoria admite que o tratado pode revogar qualquer norma jurídica do legislativo interno e vice-versa. Certo? Agora, a tese
aceita, ou a mais aceita mundo afora, é a teoria do monismo moderado, que é a teoria de Hans Kelsen. Hans Kelsen, pessoal, se vocês quiserem ter o trabalho de ler um pouquinho sobre direito, certo? E entenderem a respeito de direito, vocês vão ter que ler a obra de Hans Kelsen, certo? Que fala exatamente sobre os direitos internos e o direito internacional. E ele ali especifica a sua doutrina. Aliás, para os alunos do direito, eu recomendo como obrigação em todas as disciplinas. Porque muito em breve, pessoal, nós vamos verificar uma revolução nas normas internas que vão passar a migrar quase todas elas para o direito internacional. Querem um exemplo? O direito ambiental. O direito ambiental era legislado internamente, quase com exclusividade. Hoje, ele só pode ser regulamentado através de normas internacionais, porque a vontade é coletiva e não individual de um país. Não é isso? Os direitos humanos é outra área que saiu do direito interno e foi para o direito internacional, porque é igual para todo mundo. Então, vejam, esta revolução de migração das áreas do direito interno para o internacional vai estabelecer num determinado patamar, talvez para os bisnetos de vocês, né, que o direito internacional é a única disciplina jurídica, porque ele vai congregar, a partir de fatos que já vêm ocorrendo nos nossos tempos, que é a chamada globalização econômica, a aproximação dos Estados, certo? A evolução da informática, ou dos meios informacionais, né? A aproximação dos acordos internacionais entre comerciantes, as negociações. Hoje, os comerciantes que operam no mercado internacional, eles operam através de normas de direito internacional e não direito interno. Duvido você fazer um contrato de compra e venda internacional, senão através do direito internacional. Isso está limitando um caminho. E aí vamos falar um pouquinho, então, do monismo moderado. Este monismo moderado, não existe a transformação do tratado em lei interna. No entanto, este tratado deverá ser também ratificado e deverá ser apreciado pelo Legislativo e depois referendado pelo Presidente da República. Ou seja, se dá ainda alguma conotação para essas regras, à medida em que nós estamos buscando adotar uma grande diferença entre o monismo e o dualismo. Ou seja, no monismo não há incorporação de normas do sistema interno. No monismo moderado, essa incorporação é automática, porque, segundo Kelsen, o direito internacional tem primazia sobre o direito interno. Norma estabelecida na Convenção de Viena de 1969. O direito internacional tem primazia sobre o direito interno. Nenhuma norma de direito interno poderá tentar alterar a validade da norma internacional através de um contexto meramente interno. O instrumento empregado, então, não precisa ser a lei ordinária, não. E eu vou falar agora um pouquinho do sistema que adota o sistema do monismo moderado e que deu certo. Qual é? O sistema europeu. O sistema da União Europeia. Eu já falei a vocês e vou repetir. São 27 estados. São 25 línguas diferentes. Sabem o que é isso? Todas irmanadas no mesmo acordo. Eles se entenderam. Nós aqui temos 2 línguas no Mercosul e não nos entendemos. Nós não conseguimos fazer o Mercosul funcionar. Por quê? Porque os nossos governantes não querem admitir a primazia do direito internacional. Porque, se assim fosse, o Mercosul teria poder de comando sobre os 4 países que englobam-se no Mercosul, como ocorre na Europa. Todo tratado internacional está no ápice da pirâmide jurídica
da hierarquia das leis. Todas as constituições desses 27 países europeus, o que eles fazem, pessoal? Eles simplesmente estabelecem a ideia de que a primazia do direito internacional é automática. E se o Estado negociou lá naquela convenção, já está incorporado ao sistema do direito interno. Não há discussão a respeito disso. E prevalecendo este direito chamado lá na Europa de comunitário, este sistema vai determinar, certo? Vai determinar que estas regras têm que ser adequadas, ou seja, as normas dos países, ou as 27 normas internas, têm que ser de acordo com o direito internacional que aplicou. Então, vejam, a relevância entre o direito internacional e o direito interno na Europa resolveu a questão europeia. Resolveu a questão europeia. A Europa, antes disso, era um país que ainda penava com as sombras da Segunda Guerra Mundial, que ainda penava pela destruição das suas instituições, pela morte de milhares e de milhares de cidadãos europeus, pela quebra e destruição de todas as grandes cidades europeias, pela falência absoluta da economia europeia. E vejam, com a incorporação do direito chamado direito comunitário, em nada mais, nada menos do que 20 anos, a Europa se reergue e se torna, inclusive, uma das maiores economias internacionais, até porque a sua moeda tem valor de cotação superior ao próprio dólar. Todos sabem disso, né? O que faz com que já há uma demonstração eficiente da valoração do tratado internacional. E quando eu digo assim, mas o Estado se envolve, envolve por política, envolve por economia, sem dúvida, mas nós temos que tentar resolver estas questões, que são questões graves, através da visão do bem comum. O bem comum europeu nasceu da onde, pessoal? Nasceu do sofrimento do povo europeu. O povo europeu sofreu muito nas duas grandes guerras que lhes impuseram. E este sofrimento foi a base estrutural da vontade do europeu em se unificar. Para que se unificar? Para ter força, inclusive para lutar contra os seus inimigos. Vocês vejam, primeiro houve o conflito entre Alemanha e França na Primeira Guerra. Este conflito se repete na Segunda Guerra e se estende a um outro conflito entre Estados Unidos e União Soviética. E exatamente quando há vitória na Segunda Guerra, se divide a Europa em duas facções de novo. De um lado capitalista, outro lado socialista. Um lado comunista, outro lado capitalista. E quando se divide como se fosse um pão dividido. Ou seja, a partir de hoje, o leste europeu vai ser administrado pela União Soviética e o ocidente europeu pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. E isto fez com que, evidentemente, quando se desfaz a chamada Guerra Fria, porque a Guerra Fria nada mais era do que o conflito existente entre os Estados Unidos e a Europa, que não chegou a um conflito armado, mas que só não chegou porque houve a intervenção de bons governantes nestes países que conseguiram dominar a ânsia, né, da supremacia, da vaidade e da economia e da política, porque se criou ali, então, um país de mesmas vantagens, mesmos fundamentos, em que todos tiveram que dar um pouco de suas forças para poder empreender um território destes. Então, o que nós temos, pessoal, é que esta questão de monismo e dualismo, que vocês veem já é bastante complexo, que é uma matéria sinuosa, que é meramente teórica, e que, aliás, serviu de base para o meu trabalho de mestrado, quando eu fiz o curso de mestrado na faculdade,
porque eu não conseguia entender isso. Eu disse, agora eu vou sentar para aprender, né? E quando eu me concebo lá, depois de várias leituras, eu concebo a seguinte ideia. Mas, poxa, se nós vamos analisar as duas teorias, com pleno conhecimento do que elas dizem, as duas se anulam. As duas se anulam entre si. Porque a base estrutural para resolver o conflito são as constituições. Enquanto que as constituições não derem privilégio ao direito internacional, certo? Nós vamos continuar criando conflitos com as outras áreas, certo? Que estão, na verdade, se debatendo para manter o seu poder. Pessoal, como seria bonito mesmo, né, pensando, se adotássemos aquela convenção da OIT, ninguém mais será demitido senão por justa causa. Isso é direito social. Isso é operado na Europa, isso é operado nos Estados Unidos. A pessoa abandona a empresa porque quer, e no momento porque quer. E uma viagem aos Estados Unidos, eu estava verificando, com surpresa, que todas as aeromoças poderiam ser chamadas de aerovelhas até, né? Porque todas eram idosas. E desempenhavam a sua atividade com galhardia e com força. Mas idosas de 70 ou mais anos. Mas estavam ali trabalhando. Elas estão dizendo, agora mesmo que eu não tenho mais nada para fazer, eu não vou ter mais nada para fazer, eu vou continuar trabalhando. Isso repercute no aspecto social, no aspecto econômico, né? Isto dá amplitude para que todos comunguem nas mesmas ideias. Bom, pessoal, então nós poderíamos sumarizar esta ideia dizendo basicamente o seguinte: o que vale como solução do conflito é, estruturalmente, a busca de uma Constituição que talvez seja até obra do direito internacional, porque a ideia seria criar uma Constituição universal, onde estivessem configurados não as vantagens econômicas ou políticas de governos, mas sim estariam ali condicionadas os grandes direitos humanos, os grandes direitos sociais, a garantia da saúde, a garantia do trabalho, a garantia de todos os aspectos básicos da vida humana, sobremaneira com apoio na proteção e dos direitos fundamentais do homem. Esta é, em suma, a grande questão. Ok, pessoal. Eu vou questionar se alguém tem alguma ideia em relação à prova que foi encaminhada, a avaliaçãozinha, né, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguns me escreveram um e-mail. Eu tenho duas perguntas que Quem está surgiram falando? enquanto eu estava fazendo. Natália? Ana Carolina. A Ana Ana. Carolina. Ana, fala, Ana. Uma coisa é que a convenção diz que um tratado pode entrar em vigor pela assinatura, aceitação, ratificação, Aham. aprovação, adesão, etc., ou qualquer outro meio, se assim for decidido. Mas o Brasil, para entrar em prática, ele precisa ratificar. Então, se a gente assinar alguma coisa que não precisa, de acordo com os estados da ratificação, a gente vai assinar e depois talvez a gente não aprove no Congresso. E daí a gente vai ser responsável de forma internacional, mas internamente não. Aí que está a segurança do trato das questões políticas, né? O presidente da República, o primeiro-ministro, seja quem for, ao indicar um plenipotenciário, ele tem que ter extrema confiança neste sujeito. Ele tem que saber que aquele sujeito vai responder da forma com que ele solicitou que aquele acordo fosse feito. Não é a mentirinha que basta, nem a fingir que fiz, né? O que vale é que a manifestação de vontade desses representantes europeus nos congressos internacionais, e eu vou usar o exemplo europeu, acho que ilustra bem, né, Ana Carolina? O que esses representantes fazem é exatamente representar o seu Estado e a vontade do chefe de Estado.
Por isto, a confiança é tão grande ao ponto dele ser incorporado automaticamente no sistema interno. Porque no momento que a lei constitucional diz que o direito interno é superior, né, o direito internacional é superior ao direito interno, evidentemente que nada mais será do que aquilo que está condicionado. A única questão que pode ser pacífica de discussão seria eventuais conflitos com o sistema jurídico local. Mas isso, segundo eles, se responde junto aos tribunais e não junto a poder político. É o tribunal que vai estabelecer esta primazia e vai, inclusive, estabelecer, não, esta regra não pode ser aplicada, e vai afastá-la. Mas isso depois da aplicação efetiva da regra, entendeu? Não sei se eu respondi, Ana. Acho que sim, mas também, por exemplo, a gente pode, então, assinar alguma coisa que depois o Congresso vai dizer, não, a gente não vai ratificar isso Não, daqui. milhões de questões já, no atual sistema, milhões de E daí a questões. gente fica responsável de forma internacional, Na mas a verdade gente não não fica vai mudar. responsável, porque assim, o representante brasileiro vai lá e assina, né, autentica. Ele está assumindo um compromisso provisório de que nós vamos ratificar. É um compromisso moral. Porque os Sim. nossos parceiros de acordo, os outros estados, estão contando conosco também, eventualmente, né? E você chega aqui e as coisas mudam de figura e o Congresso não aprova. Ou o presidente depois veta a situação e não promulga. Então, veja, há um problema a ser resolvido. E o problema a ser resolvido é um problema de sapiência extrínseca das regras que seriam aplicadas. Ou seja, nós temos que estarmos sintonizados com o direito e com os ideais do direito internacional. Vocês podem olhar todas as normas de direito internacional em tratados, convenções, todos eles não têm regras que possam ser discutidas ao nível moral. Elas são regras éticas. E é por isso que muitos se negam a aplicar o direito internacional. Ora, se eu vou determinar a prisão de um sujeito e a sua extradição, eu, na verdade, estou fazendo o quê? Eu estou tentando justificar a insuficiência de aplicação judicial do meu próprio Estado. E é isso que os nossos governantes não querem. Eles não querem ser submetidos à crítica. E outra coisa, o direito internacional aplicado tira das mãos dos governantes a rédea do poder. A rédea do poder. Ora, se entrasse aquela norminha lá, pessoal, que diz que ninguém pode mais ser demitido, nós vamos ter que revogar não só a Constituição Federal no artigo que diz aquilo, vamos ter que revogar a lei do Fundo de Garantia. Isso significa muito dinheiro que o Estado utiliza-se e que não é do Estado. Vamos ter que revogar a lei do trabalho temporário, porque senão não dá para incluir essa regra. Ou seja, tirou da mão do governante o poder de gerir os seus interesses. Agora, esta gerência é lícita e evidente, e eficaz e adequada. Não é isso? Pode perguntar mais, não tenha um problema. Alguém mais quer saber? Natália? Eu também fiquei com algumas dúvidas, professor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A primeira delas é com relação à questão 3A, sobre, como regra, um Estado não pode invocar as disposições do seu direito interno. Essa afirmação, correto. Sim. Mas no finalzinho diz que a norma de direito interno de importância fundamental sobre competência para concluir estados. Concluir tratados. Concluir tratados. Isso, falei errado. É. Aí, não, eu analisei com base no essa artigo regra, 46. Veja,
Veja que essa regra é uma regra que foi somada a uma regra internacional e interposta uma regra de direito interno. Está na Constituição Federal. Isso sobre a competência para cumprir estados isso. foi... É uma regra constitucional. E não é uma regra de direito internacional. Eles misturaram tudo. Entendeu? E com essa mistura virou uma excrescência, porque não se sabe, quer dizer, ele está dando ao Congresso Nacional, a possibilidade de, o quê, pessoal? A possibilidade do Congresso decidir até sobre o conteúdo do próprio tratado. Sobre a eficácia do próprio tratado. Então, assim, quando o Brasil adotou a Convenção de Viena de 69, ele adotou dizendo assim, pessoal, o Brasil, a partir desta data, incorpora-se ao Tratado de Viena, que será aplicado se o Congresso Nacional aprovar. Agora, como é que eu vou ratificar uma convenção e vou esperar que o Congresso decida? Ou seja, seria casuísmo, caso a caso. Isso aí eu não vou aplicar, agora isso aqui eu vou. Não, o direito internacional como um todo é superior. Entenderam? Esta que é a grande dificuldade que há nessa estrutura. Porque, no mesmo tempo que se mistura uma regra de direito internacional com uma regra de direito interno, tentando justificar a essência da norma de direito interno, na verdade, está afastando já o direito internacional. Né? Alguém fez uma pergunta, eu acho que foi... Quem é que foi que fez a pergunta aqui? Eu vi no chat. Quem foi? Sobre a questão 3, de novo. Não me lembro quem foi agora. Eu não estou conseguindo localizar aqui. Perguntaram se a questão 3 está correta ou é correta? Tá ali. Está correta também. A questão 3 também não está correta? É a pergunta. Pessoal, eu quero que vocês resolvam. Se eu vou dizer se está correta ou não correta. Eu abro um espaço, se vocês quiserem, inclusive, de vocês poderem divagar um pouquinho mais sobre esse assunto. Entendeu? Dizendo assim, eu entendo que está incorreta, por isso. Ou eu entendo que está correta. Porque aqui no curso de Direito, como uma aula de Direito Internacional, nós temos que partir para a discussão dessas questões. Ora, nós não podemos acertar tudo pronto, tudo acabado. Então, aqui, será que está incorreta a questão 3? Está correta em termos, mas em termos está incorreta. Eu poderia já dizer assim para ajudá-los. Então, assim, se quiserem fundamentar, melhor. Se não quiserem, tudo bem. Certo? Eu prefiro não responder as perguntas. Tá? Eu tenho uma opinião sobre a C, mas eu queria perguntar primeiro uma outra... Com certeza. Que eu estava olhando sobre a história do Congresso decidir e ratificar as coisas, e o artigo 49 da Carta Magna diz que o Congresso resolve definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Só que eu não achei nenhuma definição sobre o que resolve se acarreta encargos ou compromissos gravosos. Tudo que ocasionar o Brasil, eles quiseram colocar a seguinte ideia. Na verdade, é um impedimento à aplicação de um tratado. Porque tudo que causar, né, é tanta coisa que pode ser. Assim, e quando eles dizem isso, eles estariam tentando dizer que se o tratado, a convenção, aquilo que venha dentro do Congresso, venha causar prejuízos financeiros para o Brasil, e que o Brasil não possa arcar, que isso vai causar prejuízos econômicos, eles teriam o direito de sobrepor o direito interno ao internacional. Isso que eles querem dizer. Certo? Mas o efeito é que, na verdade, passa tudo pelo Congresso, né? Todos os tratados internacionais passam pelo Congresso. Porque enquanto não for modificada, é que nem uma lei interna, né? É o chamado projeto de tratado. Tratado não é projeto, tratado é lei. Lei entre aspas, né? Mas é lei também. Ele vem como está pronto. Ele pode ser referendado, ele pode ser reservado, mas dentro de certos limites. Na verdade, o Brasil tentou tirar do cerne do Tratado de Viena, o cerne dele, que é exatamente a primazia do direito internacional.
e coloca submissão do Congresso Nacional a ideia de que o Congresso pode mudar tudo. E muda, e muda. E quando não sabe mudar, deixa lá parado, não faz nada. A Convenção de Viena ficou 40 anos parada nos escaninhos do Congresso Nacional. Sabe o que é isso? Eles não sabiam como adotar aquilo. Então, é algo bem grave, né, pessoal? Então, tá, pessoal. Natália, tudo bem? Ana Carolina, obrigado por vocês duas, participação intensa. Na verdade, todos já saíram, só vocês duas ficaram, mas a maioria não sequer ligou o visor, nem o fone. Não adianta assim, né? Dizer que está e não está, né? Vamos participar, vocês não vão ter falta, não tem problema. Isso já foi dito, mas eu acho que se vocês perderem este momento, já temos dificuldade de não ser uma aula presencial, e vai ficar mais difícil, como ficou no final do semestre passado, quando as pessoas me questionavam coisas que eu já tinha dito, inclusive em aula, várias vezes, e ninguém sequer se deu o desplante de ouvir o que foi dito na aula, né, pessoal? Mas agradeço a vocês todos, principalmente, né, que estão aí participando ativamente deste momento. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. A entrega até amanhã, né? O meio-dia. Trabalho, não é isso? Eu acho que é, né? Tá para meia-noite, professor. Eu acho que é meia-noite. Botei meia-noite de novo. Bom, tudo bem. Eu queria botar 12 horas, eu botei meia-noite. Porque eu, na verdade, eu botei ao meio-dia. Talvez seja meio-dia. Talvez seja meio-dia. Eu acho que dê uma olhada, mas eu acho que é meio-dia. Porque eu não sei se tem 24 horas, acho que não tem 24 horas. Tem 11, não, tá meia-noite. Meia-noite, tá? Tá bom. Então, meia-noite, vocês já devem estar com tudo pronto, né? Com certeza. Obrigado, Natália, obrigado, Ana. Aos demais que estão presentes ainda, uma boa noite. Alice, Tchau, professor. Boa noite. Tina e Jonathan. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite, até a próxima aula.